Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nós vamos ter agora um tempo estudando e meditando na Palavra de Deus. É bom estar com Jesus, é bom ler a Bíblia, meditar, e hoje vamos meditar no ensinamento importantíssimo do Senhor Jesus. Amém? Amém. Mateus 13, do 1 ao 22. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se ao povo reunido na praia. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eles falam por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. O coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade: muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-se infrutífera. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Amém. Então, Noemi leu um trecho onde Jesus ensina ao povo por parábolas, não é? Ele fala da parábola do semeador, o semeador saiu a semear. E ele fala por parábola é uma história, é um método de ensino onde o professor usa exemplos de uma história para chegar a uma realidade que precisa ser entendida. E os discípulos perguntam a Jesus: por que o Senhor ensina por parábolas, não é? Eles não entendiam, porque eles entendiam que nem eles percebiam o ensinamento de Jesus, e o povo também não tinha essa capacidade, pelo menos a maioria do povo que estava ali, de entender realmente o sentido do que Jesus falava. E ele diz assim: nesse texto, os discípulos que seguiam Jesus, foi concedido o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas a esse povo não. Então, vocês viam que Jesus estava ali falando, Jesus estava ensinando as coisas do reino de Deus, usando parábolas como método de ensino, mas ao povo não era concedido entender mesmo esse tipo de coisa. Então você vê que a nossa relação com Deus, a nossa vida, interfere na ação de Deus no que diz respeito ao conhecimento do reino de Deus, não é? Nós também, a exemplo dos apóstolos, precisamos estar na concordância de Deus, tendo uma vida
aprovada por Deus para que possamos ter acesso aos ensinos de Jesus, possamos compreender, porque muitas vezes também vemos uma leitura, vemos alguém pregar ou lemos e não entendemos o que estamos lendo, porque parece que não nos é revelado realmente, como se não pudéssemos entender. Mas será que Deus faz acepção de pessoas? Será que Deus acha que certas pessoas são melhores que as outras, não é? A Bíblia diz que não, que Deus não faz acepção de pessoas, porque Ele mesmo é o Criador de tudo, desde a natureza, as pessoas. Tudo que existe foi criado por Deus. E não seria lógico que Ele fizesse acepção, diferença entre as suas próprias criaturas, não é? Mas por que então que aquelas pessoas não tinham esse acesso em que os apóstolos tinham? Vamos lembrar que os apóstolos, eles eram seguidores de Jesus, que largaram tudo para seguir Jesus. Largaram tudo. Pedro largou a pesca, não é? Mateus largou a coletoria de impostos. Então todos tiveram as suas atividades abreviadas, não é? Para seguir Jesus. Então a eles era realmente permitido conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aquele povo não. Mas o povo não estava ali. Mas aí Jesus explica, vamos ler o texto, né? Ele respondeu: a quem tem será dado, e este em grande quantidade. Quem tem alguma coisa do reino de Deus ainda será acrescido mais ainda. Mas aquele que não tem, ele não está inserido nesse contexto de Deus por culpa dele mesmo. Nós vamos ver que isso não vem de Deus, é uma iniciativa das próprias pessoas. Vamos ver que Jesus mesmo vai ensinar isso. Até o que ele pensa que tem será tirado. Porque é uma coisa séria. Quando nós estamos com um relacionamento com Deus, é uma coisa séria, não é uma brincadeira, não é? Nós não estamos brincando de relacionamento, é um relacionamento sério, que dá consequências, não é? Já os apóstolos, se nós pensarmos no relacionamento que eles tinham, a decisão de vidas, quando Jesus chamou, eles foram para Jesus e largaram tudo, não é? E não olharam para trás. Eles tinham um compromisso sério com Deus. Já aquele povo, muitos daquele povo não tinham, não é? E até o que eles pensam que tem será tirado. Aí Jesus explica: por essa razão lhes falo por parábolas. Então é por essa razão, não é, que Jesus falava por parábolas. Porque eles vendo, eles não veem. Eles pensam que veem, mas não veem. E ouvindo, não ouvem, não entendem o que ouvem. Veem, mas não sabem o que estão vendo. Ouvindo, não sabem o que estão ouvindo, não entendem. Nem entendem, não é? Neles se cumpre a profecia de Isaías. O profeta Isaías, há muitos séculos atrás, já havia profetizado essa situação dessas pessoas, não é? E o profeta Isaías, há muitos anos, havia profetizado assim: ainda que estejam sempre ouvindo, essas pessoas estão sempre ouvindo, nunca entenderão. É uma situação incrível, né? E sempre ouvindo, nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Essa era a profecia de Isaías. Ele dizia assim: mas veja por quê? Por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Mas por que isso acontecia? Porque o coração deste povo, vamos firmar bem nessa frase, por que esse povo estava nessa condição de ver, não perceber, não entender, de ouvir e não entender os mistérios de Deus? Para eles não havia revelação. Por quê? Porque o coração deste povo se tornou insensível e de má vontade. Então eles se tornaram pessoas que não tinham mais a sensibilidade, né, aquela sensibilidade de amor, a sensibilidade das coisas de Deus, de ter um relacionamento com Deus. É como se fosse um relacionamento frio com Deus, ou inexistente, era um coração frio, e o que eles faziam para Deus, faziam de má vontade. Então vocês veem que Deus não faz acepção de pessoas.
Simplesmente era uma consequência do estado daquele povo. Não tinham sensibilidade, não tinham sinceridade e faziam de má vontade. Aí ele diz assim: ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Não é? Ouviram apenas com os ouvidos, fecharam os olhos. Se assim não fosse, se eles não fossem assim, poderiam ver com os olhos, está vendo? Não é vontade de Deus, é a consequência da opção daquele povo. Eles querem ter o coração insensível, querem fazer as coisas de má vontade, não são sinceros na presença de Deus, jamais fariam o que os apóstolos fizeram, jamais fariam. Mas se Jesus diz assim, se assim não fosse, se eles fossem diferentes, veja que não vem de Deus, vem das pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Aí Jesus ensina assim, se eles fossem diferentes, se não fosse assim, poderiam ver com os olhos, como vocês, como os apóstolos, eles poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, que se converteriam a Deus, andariam na presença de Deus, uma vida na presença de Deus, e seriam curados. Seriam curados por Deus, né? Porque existem doenças do corpo, existem doenças da alma também, do espírito, né? Doenças do sentimento, e Deus os curaria, os libertaria, mas depende de Deus? Não depende de Deus, depende das pessoas. Mas o que afastava essas pessoas dessa condição? A má vontade e a falta de sensibilidade nas coisas de Deus. Por isso Jesus fala por parábolas, porque eles nessa condição de má vontade, de um coração que não agrada a Deus, eles não têm acesso aos mistérios do reino de Deus. Mas Jesus diz assim, mas felizes são os olhos de vocês, dos apóstolos, porque veem e ouvidos, porque vocês podem ver, e ouvidos de vocês, e os ouvidos de vocês, porque vocês também podem ouvir. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos do passado, né, que serviram a Deus, desejaram ver o que vocês estão vendo, o Messias pregando, né, o reino de Deus sendo declarado aos homens, a nova aliança. Muitos profetas e justos do passado haviam desejado estar nesse momento, viver esse momento, e Jesus diz, e não conseguiram, né? Ver o que vocês veem e vendo, mas não viram e nem ouviram o que vocês estão ouvindo, mas não conseguiram, e muitos desejaram. Então Jesus diz assim para os apóstolos, vocês são felizes por poderem estar aqui agora vendo, e nós somos felizes também, nós que estamos aqui agora, porque nós temos acesso às Escrituras. Nós precisamos perceber que existe um papel nosso na presença de Deus, que não é a parte de Deus. A parte de Deus é sempre fiel. Deus sempre faz a parte dele. Existe a nossa parte. Existe a nossa parte de ser sincero na presença de Deus, de fazer as coisas de Deus de boa vontade. Porque essa parábola que Jesus vai dizer é a parábola do semeador, não é? Será que nós estamos semeando o reino de Deus entre as pessoas? Será que nós estamos também falando de Jesus, procurando levar a sua palavra, ou estamos em cima do muro, nos justificamos que somos muito culpados, somos muito cansados, ou não sabemos falar direito? Porque, na verdade, Deus nos dá a oportunidade de falar do reino dele. E nós temos a obrigação de semear, nós somos os semeadores. Quem seriam os semeadores se não fossem aqueles que conhecem Jesus? Quem seriam esses semeadores? Hoje só pode ser as pessoas que confiam em Jesus. E diz assim, e Jesus fala o significado da parábola. Quando alguém ouve a mensagem do reino de Deus e não entende, que é o caso dessas pessoas, vem o maligno e arrebata aquilo que foi semeado em seu coração. Porque ele é alvo fácil, ele não entende. Entendeu? Você semeia em um coração que não está interessado, um coração... E aí
aquilo foi semeado, mas a pessoa não entende o que você falou, ela não percebe espiritualmente, e vem o maligno e arrebata, né? Vem e lhe arranca aquilo que está em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho, não é? Conforme a parábola que é anterior. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Quantas pessoas são assim, não é? Você fala numa reunião, ou numa religião, num culto, ou numa coisa assim, a pessoa recebe aquela palavra com tanta alegria, não é? E fica animado, meu Deus, que revelação, que coisa bonita, não é? É uma semeadura. Ali foi semeada a palavra. E ela recebe com alegria, ela não rejeita. Mas, né? O que diz assim, todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Então não tem raiz em si mesmo, aquela alegria vai indo embora. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Então, é aquela pessoa que recebe a palavra com alegria, a palavra foi semeada, mas quando vem a tribulação, o próprio tempo vai tirando aquela alegria. Quando vem uma tribulação ou alguém persegue, porque você está se acreditando também. Quando você crê em Jesus, de uma certa maneira você é perseguido, viu? Você pode, você também, você segue Jesus, e as pessoas gostam às vezes de debochar. Não importa, viu? Não dê tanta importância às pessoas, porque as pessoas são pessoas, não é? Hoje elas estão na sua vida, amanhã não vão estar mais. O importante é você ser fiel à palavra, a Jesus, e se preocupar com o que Jesus pensa. O que as pessoas pensam é problema delas, não é? Então, se elas acham que você está seguindo Jesus alguma coisa e que elas vão deixar, o problema é delas. Siga Jesus, fique firme na palavra. E Jesus explica assim, quanto ao que foi semeado entre espinhos, esse é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando infrutífera. Então, quando tem pessoas que, como Jesus explica, né? Tem pessoas que recebem o Evangelho, mas os cuidados desta vida, o dia a dia, as preocupações com a riqueza, em ganhar muito dinheiro e ter cada vez mais dinheiro. Se nós pensarmos bem, dinheiro é necessário. E até nós gostaríamos de ter mais dinheiro para poder ajudar as pessoas da nossa família e, se possível, ajudar pessoas também em situação de rua, pessoas que não têm o que comer, poder comprar alimento, poder pagar um aluguel. Nós gostaríamos disso. Mas os cuidados da riqueza podem sufocar a palavra de Deus em seu coração, porque não se pode servir a dois senhores, não é? Não se pode servir a dois senhores. E o que acontece? Eu fico muito preocupado com as coisas desta vida e a palavra de Deus é sufocada. Mas eu não devo me preocupar com as coisas desta vida? Até certo ponto sim, até certo ponto não. Porque quando nós estamos na presença de Deus, Ele nos socorre a todo momento com a sua providência. E nós não devemos confiar no dinheiro jamais. Nunca. Mas eu tenho muito, não é o caso de poucas pessoas, não é? Mas eu tenho muito dinheiro, mas eu não confio no dinheiro. Eu tendo ou não tendo, é a mesma coisa, eu não confio. Eu confio em Deus, porque Deus, se precisar sair água da pedra, Ele vai fazer. Na vida de todos nós devemos ter a nossa fé em Deus. Mas como é que eu vou pagar essa conta? Leva para Deus, você vai ver que você conseguirá, porque a providência divina, ela é real, ela existe. Se confiarmos no dinheiro, quando não temos mais o dinheiro, ficamos perdidos. Mas Deus quer que venhamos a confiar nele, não é? E não nas coisas desta terra. Então esse comportamento é aquela palavra que foi semeada entre espinhos, que os cuidados do mundo sufocam. E a que foi semeada em boa terra dá fruto. Uma semente vai gerar outras dezenas de sementes. Ela foi semeada em boa terra. Aquelas pessoas que têm o coração mais humilde, aquelas pessoas que querem conhecer a Deus, aquelas pessoas que renegam muitas coisas nesta vida, não confiam no pecado,
aquelas pessoas que procuram aprender o Evangelho, levar Deus a sério, confiar em Deus, apesar das vezes parecer tudo perdido. Porque se a pessoa conhece a Deus, ela vai perceber que Deus não nos deixou nunca sozinho. Ele cuida de nós em qualquer situação. Nem tudo vamos entender, mas vamos confiar em Deus que no momento oportuno Ele nos revelará o seu cuidado conosco. Amém? Essa lição é importante porque nos revela o nosso papel nesse relacionamento com Deus. Amém? Amém. Então assim terminamos mais um vídeo do nosso canal. Nós temos vários vídeos gravados. Pedimos que vocês compartilhem, assistam os outros vídeos e dê um like também. Amém? Vamos terminar com uma oração. Amém. Senhor, obrigada pela sua palavra. Muito obrigado porque o Senhor sempre estende a sua mão, nos faz entender o que devemos fazer no nosso dia a dia. E como nessa parábola devemos ser como uma terra boa, frutificando. Pedimos a Deus em nome de Jesus que nos ajude a cumprir o chamado, a missão para a qual o Senhor nos criou. Que a gente não fique pessoas desorientadas em cima do muro, mas que nós possamos estar firmes dentro do propósito de vida que o Senhor tem para nós. Peço que abençoe cada pessoa que está assistindo esse vídeo, familiar dessa pessoa, se estiver passando por dificuldade. Pedimos que o Senhor venha de encontro, Senhor, essas pessoas. E pedimos também pelo nosso país, para que haja libertação de pessoas cativas em pensamentos, em doutrinas erradas. Amém. Pedimos a Deus também por esse Natal também, que nós sabemos que apesar de talvez essa data não ser a data real, mas o que importa é pensarmos, estar sempre em comunhão com o Senhor e com a família e com as pessoas que amamos. Muito obrigada por tudo. Amém. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.